Bora lucrar na Derive com a minha principal estratégia manual? Hoje vou pegar a ferramenta DTrader, colocar os meus principais indicadores de tendência e alavancar a minha banca de acompanhamento com alunos. É nesse tipo de vídeo que eu detalho todas as minhas entradas e é interessante você saber o porquê que eu estou apostando em valorização ou desvalorização de acordo com os sinais dos indicadores. Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Vamos pegar hoje a Derive para alavancar essa nossa banca de acompanhamento. Aqui estamos no mês de junho, comecei com 400 dólares, nesse momento estou com 459 e agora eu vou buscar em torno de 5% manualmente no dia 13. Aqui no dia 12 vai entrar o resultado do método ABR, né? Então por enquanto ele vai ficar em branco. E no dia 13, se eu pegar hoje aí em torno de 20 dólares, ele já vai me dar 4,35. Se eu buscar 25 dólares, já me dá 5,44%. Então é um valor que eu vou buscar de resultado hoje, tá bom? Se eu venho aqui na Derive, primeiro de tudo, colocar os meus principais indicadores. Quais são eles? Indicadores aqui de Momentum, MACD, RSI e volatilidade, bandas de Bollinger. Deixo todos no período padrão que eu gosto de operar com time frame em 1 minuto. Outro indicador que eu também trabalho, que você faz o desenho das linhas dependendo do suporte da resistência, é aqui, ó. Você vem aqui nas ferramentas de desenho. Quando você acha interessante, você coloca uma horizontal e quando estiver em LTA ou LTB, você coloca uma linha, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar com entradas de 5 dólares. Com 5 dólares pode demorar um pouquinho, né? Vamos começar com 10. E com 10 dólares, se eu acerto 3 gains aí, eu já atinjo a minha meta, né? Para ficar até mais rápido, a minha primeira entrada, gente, vai ser com 3 ticks. Se eu errar a minha primeira entrada, aí eu começo a fazer entradas com 1 minuto, tá bom? Que assim pelo menos eu consigo tirar um pouco do tempo, né? Tirar um pouco aí dessa do tempo total do vídeo. Pode ficar mais rápido se eu começar a acertar logo de primeira. Lembrando que a minha primeira entrada, galera, ela é sempre mais imprudente, né? Eu faço uma análise um pouco mais superficial, pego a minha entradinha, se eu tomo um loss, a partir do meu primeiro gale, né, que é a minha segunda entrada, eu começo a fazer mais coincidência de sinais, começo a analisar de forma mais técnica o mercado. Por exemplo aqui, fazer já uma entradinha em put. O mercado ele começou a subir, pegou banda de Bollinger, começou a cair. Eu estou achando que o mercado vai pegar a minha banda de Bollinger inferior, por quê? Meu MACD também está caindo, tá vendo aqui, ó? Minha linha do MACD está cruzando a linha de sinal e eu aproveitei, fiz aí uma entrada em queda, aproveitando esse price action recente, que aqui pode ser uma LTA se formando, tá vendo? Ó? Pode ser uma LTA começando a se formar aqui, tá vendo? Só por causa disso. Peguei 3 ticks, desvalorização, MACD atravessando a linha de sinal, fiz uma entrada em put. Primeira entradinha, já coloco 9,53 de lucro, certo? Vamos ver aí uma nova oportunidade. Vamos tirar daqui essa linha por enquanto para ter uma visão melhor. Eu aconselho vocês, gente, viu uma zona de suporte e resistência? Desenhe as linhas, tá? Porque você está começando agora. Eu começo a trabalhar há muito tempo com isso, já estou praticando há mais tempo. Eu desenho suporte e resistência sem precisar da linha, né? Tanto lateralidade quanto quedas e altas. Então, para você que está começando, sempre desenhe as linhas. Eu vou desenhar a linha para que vocês entendam também, tá? Então, vamos ver. O mercado continua caindo ali. Provavelmente ele pode não dar uma LTA, mas eu vou então apostar novamente em put para buscar o que? Minha banda de Bollinger inferior. Mais uma win, gente. 3 ticks de contrato. Venho aqui, mais 9,53. Minha meta é 25 dólares. Já estou com 19,06.
que aconteceu aqui, gente? Buscou a minha banda de Bollinger inferior. Ou seja, não vai pegar uma LTA, tá? Ele começou a formar aqui uma alta, mas essa queda foi realmente interessante. Eu acompanhei a queda, bateu minha banda de Bollinger inferior. Eu não faço mais entradas porque não vejo mais oportunidade. Já rompeu minha banda de Bollinger inferior, meu MACD continua caindo, o volume está em queda, deixa quieto esse mercado, esse ativo, vamos para outro, tá? Vamos lá, volatilidade 25 normal. Vou atualizar a tela aqui para aparecer o gráfico melhor. Aí, agora sim, ó. Vamos ver aqui, ó. O que eu posso fazer? Buscar minha banda superior, gente. Vou dar um raise aqui. O que está acontecendo aqui, ó? O mercado está subindo de uma forma, deixa eu tirar as informações também, está subindo de uma forma bem íngreme, tá vendo, ó? Ele está subindo, descendo, bateu minha banda de Bollinger, desceu, está subindo novamente. Pô, o mercado quando está assim, ele costuma buscar minha banda superior. O que eu fiz? Mais uma entradinha rápida na valorização. Olha lá a candle subindo, mais 9,53. Tenho aqui, ó, galera, já bati minha meta. Fazendo entradinha com 3 ticks. O vídeo está muito curto, né? Não deu nem para curtir aqui a operação ainda. Mas vamos fazer mais uma entradinha? Quero errar para fazer pelo menos uma recuperação de Gale, tá? Aqui, ó, ele está ali. Eu ainda acredito que esse ativo vai bater minha banda de Bollinger superior. Ele deu uma retração agora. Minha linha do MACD está distante da linha de sinal. Eu vou confiar que esse ativo ainda vai subir. Primeira entrada, mais imprudente. Vamos ver o que vai acontecer. Está caindo. Tomei meu loss. O que eu faço? Tiro 10 dólares daqui. Faço o meu Gale agora com 20. E agora eu faço a entradinha de 1 minutinho. Vamos ficar de olho no que vai acontecer. Para onde que vai esse ativo? MACD começou a ficar paralelo. Tá vendo? Ó? Ele saiu daquela alta. Tá começando a ficar paralelo aqui embaixo. Na minha linha de sinal. É o momento de eu ficar de olho no ativo para ver se ele vai fazer essa mesma movimentação recente, né? Que ele retrai um pouco, mas depois já pega uma subida. E isso eu vou saber fazer como? Vamos ficar de olho no MACD para ver se começa a mudar o volume aqui novamente para verde, né? Aqui, ó, tá caindo bastante. Provavelmente aí, ó, aqui você fica de olho no que, pessoal? Se o ativo vai romper esse suporte que ele montou aqui, ó, recente, deixa eu pegar uma linha, é um suporte bem recente, tá, galera? Tá vendo aqui, ó? Colocando só aqui, ó, só esse pedacinho. Se você quiser, mais imprudente ainda, começa a colocar a partir dessa banda aqui, ó. Começou a ficar nesse ponto, aqui, ó, aqui, ó. Eu vou fazer mais uma entradinha aqui. Vamos ver se ele vai subir. Se eu tomar um loss agora, eu não posso mais ficar de brincadeira. Eu tenho que pegar uma entrada bem mais interessante. Chega de fazer aí entradinhas imprudentes. Aqui eu ainda mostrei que eu tô ainda aqui meio que seguindo esse mini suporte que montou, tá? Ali não, só havia uma movimentação de price action. Fiz uma aposta em valorização, perdeu. Eu agora considerei pelo menos essa movimentação recente, né? Esse pequeno suporte que pode ter se mostrado interessante e fiz uma entrada. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu deletar aqui o histórico. Ali o mercado deu uma subidinha. Tem 15 segundos, não tem nada garantido ainda. Nem para minha vitória quanto para minha derrota, né? Ó, tá descendo. Ficou um tempinho acima, mas está agora retomando a queda do ativo. Ó, vamos ver. Opa, olha, no último tique. Mais um exemplo para estar sempre informando vocês. Contratos de 1 minuto, você pode estar perdendo aí o seu contrato na última movimentação, no último tique de contrato. Por isso que quanto maior a amostra de análise que você faz e quanto maior é o tempo do seu contrato, você vai com mais certeza, né? Você vai com mais probabilidade de win. Aqui no último tique, novamente, ali eu tomei uma porrada, né? Mas vamos limpar aqui agora. Limpa. Eu perdi nessa entrada 20. Tenho aqui, ó,
20, opa, 20. Tô no negativo, mas agora a minha entrada com 40 dólares. Aí 40 dólares eu já bato a minha meta, tranquilo. Mas agora vamos ver o que eu vou fazer. Ó, tá subindo, hein, gente? Tá aqui, ó. Linha de MACD. É que eu tô achando interessante esse ativo para um contexto até educativo, tá? Aqui eu já começo a olhar minha banda de Bollinger, que ela começa a fazer um certo estreitamento. Quando acontece esse tipo de movimentação, ele sobe de forma muito íngreme, né? De repente ele começa a cair, a banda de Bollinger se estreita e ele pode às vezes pegar uma certa lateralização. Vou fazer mais uma entrada em alta, tá? Visando que ele vai bater o quê? Essa parte aqui, ó, horizontal, ele vai vir mais ou menos aqui, aonde ficou o último pavio mais alto, a última máxima desse ativo foi aqui, ó, onde está esse pavio. Como tem feito esse sprint, né? Aumentou repentinamente, o mercado começou a cair de uma forma um pouco mais forte. A banda de Bollinger começou a estreitar, tá vendo? Ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo ela deu aquela estreitada. Ele pode começar uma lateralização e eu coloquei que ele vai lá provavelmente buscar essa minha zona de resistência aqui que pode começar a se formar, tá? Deixa eu tirar um mau contato chato aqui, beleza? Vamos ver. Tá ali, ó. Só mais essa entradinha aí, ó. Ó, tá lá buscando. Beleza? Acertei. Já fiz a minha win. Peguei 38,14. Venho aqui mais 38,14. 36,73 dólares de lucro, tá, gente? Rapidinho, viram? Aí já bati minha meta que eu queria de longe. 36,73. 36,73. Peguei 7,99% para a banca. Vamos ver onde que vai o ativo? Deixa eu tirar aqui meu histórico, ó. Ele tá indo lá. Deu uma retração agora, mas tá vendo que ele chegou próximo da onde eu coloquei a minha resistência? Tá vendo, ó? Provavelmente agora você pode colocar, até por questões, gente, de visual, para você ter mais detalhes, mais, como é que eu posso falar? Mais argumento para fazer uma entrada, né? Ter mais subsídios. Você coloca aqui uma horizontal. Aqui, ó, essa foi a mínima da possível lateralização que o ativo está entrando. Aqui forma o quê? Aquela bandeirinha. Vamos pegar aqui uma linha agora, uma linha diagonal. Coloco aqui uma diagonal, aqui, ó, vamos colocar uma diagonal para formar a bandeirinha aqui, tá vendo, ó? Isso daqui é aquela coisa, eu não uso tanto, né? Mas eu até tiraria essa linha para não ficar tão confuso aí para vocês, ó. Deixa só essa possível lateralização que o mercado está entrando. Você vai colocar a resistência aqui no pavio mais alto, o suporte no pavio mais baixo. Tá vendo que ele está se movimentando durante um tempo dentro dessa pequena amostra que você fez? Se você estiver trabalhando com poucos ticks, né, com movimentação curta, você trabalha dentro dessa região. Ele está aqui, ó. Vamos ver se ele vai ficar para baixo desse suporte aí. Provavelmente ele vai entrar aí em uma lateralização, tá vendo, ó? Tá vendo, gente? É aquela coisa. A partir de uma movimentação recente, ele veio, subiu, pegou uma lateralização. Desde o início aí, eu comecei a informar, ó, a banda de Bollinger está se estreitando. Ele pode começar a pegar a lateralização. O que aconteceu? Bateu, desceu, bateu, subiu, bateu, desceu, bateu, subiu novamente. Uma hora ou outra ele vai romper. Ou para baixo ou para cima. Mas até ele romper, você consegue fazer alguns contratos dentro dessa região. Entenderam? Mas é isso, gente. É bom eu fazer esses vídeos porque aparecem exemplos, né? E a partir desses exemplos aí, principalmente para quem está no trader consistente fazendo a estratégia com os meus indicadores, é legal que vê a prática. Tá vendo? Ó, tá subindo lá de novo. Vamos ficar olhando? Eu gosto disso daqui, gente. Vamos ver se ele vai subir lá, pegar novamente a resistência. Se ele vai descer e vai romper. E até o momento ele tem respeitado, né? Tá lá respeitando. Vamos ver. Tá ali. É legal mostrar isso daqui.
Ali, ó, tá descendo, mas tá no doji. Quanto mais dojis seguidos o mercado vai dando, mais a banda de Bollinger vai estreitando, tá? Quando ele começa a finalizar, ele pega o valor de entrada de uma candle e o valor de saída dela muito distantes um do outro, aí começa o quê? Dar aquela, o mercado entende, a banda de Bollinger entende que a movimentação está bem volátil, aí novamente as bandas de Bollinger começam a expandir. Quando começa esse tipo de movimentação, daqui a pouco ela começa a se fechar, vai se fechando e você consegue fazer aquele trabalho de mercado lateralizado. Bateu banda de Bollinger superior, pá, coloca para baixo. Bateu banda de Bollinger inferior, pá, manda para cima. E assim você vai trabalhando, tá, gente? É questão de prática. Eu tô nisso daqui há muitos anos e realmente eu opero, né, galera? Então, para você falar, Cristiano, não consigo fazer isso daqui, velho. Mas você pegou aí o curso há 2 meses e já quer sair ganhando dinheiro. Aí não dá mesmo, né? Mas é isso aí, galera. Bora operar que a gente vai lucrando aí no mercado, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí, deixa aquele like também, fica aí à vontade para deixar a sua dúvida que eu vou responder a todos vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, grande abraço a vocês, até mais, tchau!